A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Pega a sua Bíblia e abra em Salmos, no capítulo de 145. Amém? Todos acharam? Então repita assim comigo: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias da minha vida bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Quem bendiz o Senhor, dá um aleluia ou um glória a Deus. Aleluia. Então fecha os teus olhos e a partir deste momento entrega ao Senhor a tua vida e a tua adoração. Abra os teus lábios e fala com teu Deus. Apresenta a Ele a tua oração. Apresenta ao Senhor tudo aquilo que você deseja dizer a Ele neste momento, porque Ele já te esperava aqui. Então bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor, entregue a Ele o louvor e a adoração que lhe são dignas. Vai falando com teu Deus. Deixa Ele ouvir a tua voz. Deixa Ele te enxergar neste lugar. Zaqueu, para ser enxergado pelo Senhor, subiu numa árvore. Paulo e Silas, presos lá no cárcere, cantavam. E o Senhor os enxergou lá. Então, faça alguma coisa diante do Senhor e permita que Ele te veja aqui nesta noite. Pai Celestial, nós entramos, Deus, na Tua presença, Pai, através do nome de Jesus Cristo, Senhor. Queremos, Pai, nesta noite, louvar e engrandecer ao Teu santo nome, meu Deus. Porque sabemos, Pai, que o ar que respiramos é o Senhor que nos concede. Sabemos que a vida que nos mantém em pé é o Senhor que nos dá. E por isso, meu Deus, nós chegamos até a Tua casa, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Ah, meu Pai amado, dá-nos a presença celestial, Senhor. Quebra, Pai, o jugo, Senhor, e nos deixa, Pai, entrar na sala do trono, Senhor Jesus, porque o véu já foi rasgado, meu Deus. Lá na cruz, o Senhor rasgou o véu que separava-nos, Pai, e nos deu, meu Deus, a oportunidade de entrar até a sala do trono, Senhor, e diante de Ti te adorar, Pai, como santos, meu Deus, te exaltar, Pai, como filhos, Senhor. Então, meu Deus amado, nessa noite nós pedimos para que o Senhor enche este lugar com a Tua presença, para que possamos, meu Deus, sentir a Tua unção, Pai. Aquele, Pai, que por algum motivo, Senhor Jesus, possa ter chego aqui, meu Pai, cansado, desanimado, nós, no nome de Jesus Cristo, repreendemos, meu Deus, e ordenamos, Pai, para que neste lugar o Teu Espírito trabalhe, Pai. Pedimos, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo nos encha, Pai. Vem, Senhor, ser conosco. Abre-nos, Pai, o entendimento e coloca em nós, Pai, o Espírito da alegria, porque nós não estamos em mais um culto, Senhor. Nós estamos no culto da Santa Ceia, Pai. Nós vamos tocar, meu Deus, naquilo que é santo, Senhor. E para que isso aconteça, Pai, nós precisamos estar vivificados em Ti, meu Deus. Então, Senhor amado, abre os céus, enche este lugar com a Tua presença, pois é no nome de Jesus que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Nós estamos muito felizes por estarmos participando desse culto que é tão especial, que é o culto da comunhão, culto da Santa Ceia. Nós tivemos ontem, depois de quase 2 anos de intervalo, nós tivemos ontem um culto com a liderança da igreja aqui à noite. Foi uma grande bênção, nós pudemos estabelecer aqui essas metas agora já para o finalzinho do ano, e foi um momento muito especial estar reunindo os pastores, os obreiros aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E de forma que devagarzinho a gente vai retomando, né, para que a gente possa voltar não ao novo normal, mas ao normal mesmo, para que o nome de Jesus seja glorificado pelos irmãos. Amém, irmãos? Pega aí a Bíblia, nós vamos, enquanto abrimos, nós vamos dando glória. Irmão, ter a honra de poder abrir a palavra de Deus. Pensa nisso, não sei se você pensa nisso. Nós vamos ler a palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso, irmão. Palavra de Deus. Deus vai falar conosco. Diga, Deus vai falar comigo. Não é demais isso, irmão? A gente falar vou falar com Deus. É a gente. Mas Deus falar com a gente, irmão, isso é muito glorioso. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 26. Louvado seja Deus. Aleluia. No capítulo 26, estando aí aberto na sua Bíblia, não vou falar ainda o versículo, porque antes nós vamos fazer mais uma oração, que é sempre necessário, antes de nós lermos a palavra, nós falarmos com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, é a Tua palavra que nós acabamos aqui de abrir, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E está escrito aqui, meu Deus, que nem só de pão vive o homem, mas está escrito que o homem vive da Tua palavra, Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai, meu Deus, nos fortalecer, ela vai nos ensinar, quem sabe ela vai nos corrigir, ela pode até nos exortar, Senhor, porque tudo que vem de Ti, meu Deus, é bom e traz crescimento para as nossas vidas. Pai, nós precisamos muito, meu Deus, e cada um precisa da sua maneira. E é interessante que o Senhor tem esse poder de fazer com que a mesma palavra possa alimentar individualmente de maneira diferente, Pai. E é isso que eu te peço, que o Senhor nesta noite, meu Deus, possa saciar, meu Deus, a necessidade de cada um, meu Deus, fortalecer e despertar a fé, Senhor, de maneira que, ó Pai, nós possamos resplandecer aqui, assim como os apóstolos, meu Deus, resplandeceram naquele dia lá no monte. Que nós também, Pai, possamos brilhar, Senhor, e que esse brilho que vai haver em nós seja o Teu brilho, Senhor, seja a Tua luz resplandecendo em nossas vidas. Pois assim, ó Deus, nós nos curvamos diante de tantas palavras que existem aqui, de tantas pessoas, meu Deus, que gozam até de uma palavra, meu Deus, respeitosa, de uma palavra sábia, mas diante de todas as nossas palavras,
nós nos curvaremos diante da tua, Senhor, porque a tua, meu Deus, é a verdade, Pai, e esta verdade é a única que pode nos libertar. Em nome de Jesus, fala conosco. Capítulo 26, versículo de número 26. E nós vamos ler até o versículo de número 30. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Amém? Vamos nos assentar com a sua Bíblia aberta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto ele acontece já numa sequência de fatos. Então ele começa já dizendo assim: enquanto comiam, quer dizer, já tinha acontecido algumas coisas. E aí Mateus ele vai cuidar de relatar o que ia acontecer deste momento em diante. Mas para o nosso entendimento, é bom a gente saber que eles comiam a Páscoa que estava preparada. Essa Páscoa era aquela Páscoa que Deus tinha estabelecido para os judeus, para que eles pudessem celebrar anualmente, comemorando, se lembrando, trazendo à memória, à existência, todo aquele processo de libertação do povo judeu quando estava ainda escravo no Egito. Isso foi uma aliança de Deus com o povo de Israel. Só que esse tempo estava terminando em Cristo, porque Cristo veio para estabelecer uma nova aliança. Então a nova aliança, ela rompe a velha aliança, a antiga aliança. Por isso que a Páscoa, ela para aqui. Por isso que a igreja, o mundo comemora uma Páscoa comercial, algumas igrejas comemoram a Páscoa religiosa, mas a igreja do Senhor Jesus sabe. A igreja do Senhor Jesus sabe e respeita a palavra de Deus, que a Páscoa, ela termina aqui, respeitando as alianças que Deus havia feito e que também estavam terminando aqui, e dando com isso uma reverência, um temor e uma credibilidade ao que Deus estava então fazendo a partir daquele momento, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, enquanto eles comiam a última Páscoa, Jesus então, diz aí a palavra, que tendo tomado um pão, ele o partiu, diz aí o texto. E uma vez tendo partido, ele deu aos seus discípulos, dizendo, olha que coisa interessante: tomai e comei, isto é o meu corpo.
Ele não disse assim: olha, isso é um símbolo do meu corpo. Ele não disse assim: olha, isso é um exemplo do meu corpo. Não. Ele foi bem taxativo. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou também um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por quê? Porque isto, olha, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então veja que Jesus está fazendo uso do pão e está fazendo uso aqui do suco, para que ele pudesse então mostrar para os apóstolos que ali estavam com ele o início desse novo tempo, o início dessa nova aliança. Veja o que ele fala aí, né? O sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos. Então, isto aqui está precedendo o que iria acontecer na cruz, porque na cruz isto aconteceu de fato. O corpo de Jesus Cristo foi oferecido e o sangue de Jesus Cristo foi derramado. E por que que Jesus então ele foi crucificado? Por que que ele foi oferecido em sacrifício? Porque Deus havia ensinado que a única maneira de poder resolver o problema do pecado tinha que ser através de um sacrifício, e esse sacrifício tinha que ser algo inocente, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, nas outras alianças, eles sacrificavam um cordeiro, o cordeiro, um sangue inocente, derramava deste sangue, este sangue era colocado sobre o altar, e também era colocado sobre a testa daquele que estava fazendo ali, oferecendo aquele sacrifício, e parte deste animal seria queimado, e parte dele também seria comido. Então, sendo Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então nós teríamos que comer deste corpo, e nós teríamos que beber deste sangue, para que nós pudéssemos fazer parte desta aliança. Então, por isso que o pão não é um símbolo, por isso que o suco também não é um símbolo, mas pela nossa fé, nós estamos comendo do sacrifício feito por Ele, e estamos bebendo do sangue derramado por Ele. Não é um privilégio? Por isso que, em contradição a tantas coisas que se falam, não é qualquer pessoa que pode comer deste pão e pode beber deste cálice. Em Coríntios capítulo 11, vai ensinar que é necessário que cada um, antes de comer e antes de beber, venha examinar-se a si mesmo, porque isso pode trazer vida para aquele que come dignamente, mas pode trazer juízo e condenação para aquele que come indignamente. Então a igreja, ela tem que ser cautelosa. A igreja, ela não pode simplesmente distribuir o corpo de Cristo, e nem distribuir o sangue. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo é para aqueles que querem fazer uma aliança. Quando nós falamos de aliança, nós temos algumas dificuldades de compreender, mas a Bíblia, para nos aproximar, principalmente nós aqui desse lado do mundo, para que a gente pudesse se aproximar, a Bíblia então ela nos leva a ter um raciocínio de aliança, como se fosse
o casamento. Então, mostra a palavra de Deus que a nossa aliança com Deus é muito parecida com a aliança do casamento, não é isso? Então a Bíblia fala que o Senhor vem buscar a noiva é a igreja, para que a noiva possa ter um encontro com Ele, e aí fazer então um casamento. A Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então veja que está assim meio que relacionado, para que a gente pudesse entender. Quando nós estamos falando de aliança, então o casamento, por exemplo, para que haja um casamento, é necessário que haja alguns compromissos. O casamento, ele é firmado e fundamentado em quando uma pessoa ela deseja assumir compromissos na vida dela, e em forma desses compromissos ela faz um voto, penhorando a sua palavra, penhorando a sua fé e penhorando a sua vida por aquilo que ela está fazendo. Não é só uma assinatura, é mais do que isso. Então você veja que, para que a gente possa entender, aliança com Deus é muito perto disso. Então nós precisamos saber quais são os nossos compromissos nessa aliança. Nós precisamos saber qual é a nossa parte nessa aliança, para que essa aliança possa estar viva. A exemplo, por exemplo, do casamento, tem muitas pessoas que se julgam casadas, mas, por exemplo, não vivem como casadas, por exemplo, né? Algumas pessoas, por exemplo, acham que elas têm lá, por exemplo, um casamento estabelecido, mas às vezes essa família, esse casal não vive os pontos verdadeiros do casamento. Por exemplo, tem casal que vive dividido, tem casal que, por exemplo, parte é de um e parte é do outro. E a Bíblia fala que aliança não existe partes separadas, existe as partes de cada um que são misturadas. A Bíblia fala que o casamento é preciso que haja constância. Tem gente que às vezes passa uma vez por semana em casa, outros passam uma vez por mês, outros passam de vez em quando. Quem quer ter um marido que passa uma vez por semana em casa? Quem quer ter uma esposa que passa uma vez por mês em casa? Casamento é uma constância, é todo dia. Aliança não dá para separar. A Bíblia fala que isso é tão rigoroso que para o casal, quando o casal, por exemplo, quando a esposa, quando o marido quer, por exemplo, se dedicar a um jejum, a uma consagração, você sabia que a esposa, ela não pode tomar essa decisão sem antes falar com o marido? E o marido também não deve tomar essa decisão sem antes falar com a esposa? Porque no momento de consagração, no momento de jejum, às vezes existe ali um momento, né, individual, e é necessário que se peça permissão ao marido, peça permissão à esposa, para que o marido possa então jejuar, para que a esposa possa jejuar. Por quê? Porque não pode separar, porque a casa dividida, ela não prevalece, ela não subsiste. Então é necessário, assim também a nossa fé. Não dá para a gente passar por Cristo de vez em quando. Não dá para a gente passar por Cristo uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana. Nossa aliança faz com que a gente esteja com Cristo todos os dias. É necessário que isso aconteça. Eu me lembro que eu fui abastecer meu carro, e o frentista, a gente já mantinha um relacionamento de amizade. Ele se aproximou e disse assim: olha, vem cá que eu vou te mostrar. Aquela moça ali é minha namorada. Aí eu olhei, e era uma moça muito bonita, que estava num carro muito bom. E eu disse para ele: parabéns. Aí ele falou assim para mim: mas não fala nada para ela não, porque ela não sabe. Porque se o senhor falar, ela não volta mais aqui. Então veja,
Casamento não pode ser assim. Não pode ser uma coisa dispersa. Tem que haver conhecimento, tem que haver intimidade. Haja visto que é no casamento que há a liberdade das maiores das intimidades. É no casamento. No namoro não tem. No noivado não tem. Na amizade não tem. Se nós temos uma amizade com Cristo, nós não temos intimidade com Ele. Se nós temos um apreço, um namoro por Cristo, nós não teremos intimidade com Ele. Se nós temos apenas um namoro, se nós rodeamos a cruz por causa de Cristo, nós não teremos uma intimidade com Ele. Mas se nós fizermos uma aliança, então Ele será um conosco e nós seremos um com Ele. Quem crê pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Quero chamar a sua atenção para o seu conhecimento de que esta aliança é uma aliança diferente das outras. Porque as outras, ainda que houvesse o sacrifício, mas eram marcadas por palavras. Então Deus assumia com a palavra dele, o que ele iria fazer. E ele cobrava então de Israel a observação também da palavra que estava escrita na lei. Então era a palavra de Deus com a observação da palavra de Deus por Israel. Era da palavra por palavra. Mas esta aliança, ela é diferente. Porque Deus não entra com a palavra, mas Deus entra com o seu sangue. Se era da palavra pela palavra, logicamente se é pelo sangue, então a resposta também tem que ser por sangue. Por isso que essa aliança não se estabelece mais com um compromisso verbal. Mas esta aliança, para que ela possa ser estabelecida, então a Bíblia fala que Deus enviou seu Filho. E o Filho de Deus entregou a sua vida. Foi crucificado, morto e sepultado. Derramou o seu sangue. E por isso ele disse: olha, tomai e comei, porque eu vou dar o meu corpo. Olha, tomai e bebei, porque eu vou derramar o meu. E acontece que para nós entrarmos nessa aliança, nós também precisamos fazer o quê? Entregar a nossa vida, pessoal. Não é entregar uma palavra. Não é simplesmente fazer um voto. Não é dizer assim: olha, eu concordo, ou eu aceito. Não. Por isso que quando alguém quer fazer uma aliança com Jesus, a gente o convida para que ele possa entregar a sua vida, a sua carne e o seu sangue, em resposta daquilo que Jesus fez. Então, é muito mais do que palavra. Por isso que eu quero levar você a conhecer os compromissos que nós temos, em resposta a esse sacrifício tão glorioso. Porque foi na cruz que Cristo nos comprou, que Cristo nos salvou, e agora nós somos dele. Quem é dele aqui nesta noite? Quem é dele? Pode aplaudir e glorificá-lo. Abra comigo no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 14, para nós fazermos esta aliança, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender. Diga comigo: aprender. Você sabe que isso é uma grande dificuldade, né? Porque uma coisa é você levar para a escola
uma criança, para que ela possa aprender. E um dos maiores desafios, por exemplo, numa escola, é quando existe um aluno que é repetente. Porque o aluno repetente, o que acontece? Ele repete 2, 3 anos, ele fica disforme. A classe tem um tamanho, mas ele se denuncia porque ele é maior. E na igreja também acontece isso. Na igreja, normalmente, nós somos de pequenas estaturas. Mas de vez em quando entra também na igreja uns que se acham maiores. E os maiores têm dificuldade de aprender junto com os pequenos. Porque os maiores, eles pensam que eles já sabem, mas eles não sabem. Então a grande dificuldade na igreja é fazer com que os maiores possam tomar esse lugar. E se quiser fazer uma aliança com Deus, pode ser de qualquer tamanho. Porque a Bíblia fala que lá no final vão ser chamados os pequenos, mas também vão ser chamados os grandes. Então, se os grandes querem aprender, tem que diminuir. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim os Tem pequeninos aqui hoje? Porque deles é o reino dos... Agora, quando a pessoa se acha muito grande, ela tem dificuldade de parar e falar assim: poxa, eu vou aprender, eu sei. Mas para quem quer fazer uma aliança, tem que ser como Zaqueu. Zaqueu subiu, e Jesus mandou ele... Fala para quem está do teu lado, fala: desce agora. Desce agora, desce agora. Vamos aprender a palavra. Vamos aprender a palavra. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: aprende a palavra. Respondeu-lhe eu sou o e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Então, vamos aprender aqui, para que a gente possa fazer essa aliança. Jesus disse: eu sou o caminho, não sou um dos caminhos. Então quem faz uma aliança com o Senhor Jesus não se perde no meio do caminho, porque não tem dois para escolher. Quem faz uma aliança com Jesus nunca pode se sentir perdido, nunca pode. Aquele que se sente perdido é porque não está na aliança. Porque na aliança não se oferece opção. Na aliança não se oferece atalhos. Na aliança só existe um, e esse caminho é... Então, quando nós fazemos uma aliança, não existe outro nome. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos está bem referendado que debaixo do céu e na terra não existe outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. Só existe um caminho. Então presta atenção. A nossa casa nos salva, nosso trabalho nos salva, nossas obras salvam, nossa sabedoria salva, nossa capacidade salva, nossa competência salva. O que salva? Jesus. Então nós temos que estar em Jesus. Temos que estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Então, se houvesse, por exemplo, dito assim: olha, o único transporte que você pode usar, por exemplo, é o carro. Então não adianta pegar o trem, não adianta pegar um ônibus, não adianta querer ir a pé. Se é o carro, então nós temos que ir se é Jesus, nós temos que estar na aliança. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: que estando nós no caminho, estando nós em Cristo, então nós precisamos aprender, diga aprender, que pela graça sois, mediante a fé,
e isto, põe isto na sua cabeça, ó, e isto não vem de vós, é dom de... Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então presta atenção nisso aqui. É necessário a gente aprender, se nós queremos fazer uma aliança. A salvação não é porque nós merecemos. Fala para quem está pertinho de você, fala, porque você não merece. Fala aí, você não merece. Presta atenção, você acha que você merece? Seria uma prepotência sobrenatural da nossa parte. Porque se tem alguém que nos conhece além de Deus, somos nós, e nós sabemos que nós não merecemos. Por isso que nós não podemos agir como se isso fosse um fato. Não, mas eu estou na graça. Não, mas eu estou indo para o céu. Não, irmão, nós temos que, diz a Bíblia, trabalhar constantemente. Você trabalha de vez em quando? Quem precisa de dinheiro aqui? Levanta a mão. E por esse dinheiro aí você trabalha como? Sempre. Quem precisa de salvação aqui? Levanta a mão. E por essa salvação você trabalha quanto? Se você trabalhar de vez em quando, você não vai ter dinheiro. Se você trabalhar de vez em quando, você não vai ser. Mas tem aqueles que trabalham um pouco e ficam pensando que um dia vão ficar ricos. Tem gente que tenta a sorte, joga na loteria, faz um bicho, fica esperando uma herança e torcendo para aquele que vai dar herança morrer o mais rápido possível. Não é isso, irmão? E na igreja também, irmão, existem aqueles que também acham que são portadores da salvação. Mas a Bíblia fala que nós temos que trabalhar pela nossa salvação. Então não trabalhe pouco, trabalhe muito, porque a salvação é muito melhor do que todo o dinheiro. A salvação é muito melhor do que todas as coisas que existem nesse mundo. Então, se você trabalha muito pelo dinheiro, trabalhe mais pela sua salvação. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Trabalhe por isso. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Quem crê aqui na salvação? Crê? Crê? Olha que coisa, se você crê na salvação, então é porque você não desconsidera a perdição. Porque quem é que vai crer na salvação se não acreditar? Tem gente que fala assim, eu não acredito no inferno, mas fala que acredita na salvação. Ora, se o inferno não existe, então... Ora, se nós acreditamos na salvação, então nós acreditamos na perdição. E isso é fundamental para que a gente venha trabalhar. Por que nós trabalhamos pelo dinheiro? Porque a gente acredita na miséria. Você nunca passou miséria? Você nunca passou fome? Posso ouvir um glória a Deus? Você nunca passou, mas você acredita que a miséria existe e você é capaz de imaginar a dor que ela pode causar. Assim somos nós. Nós podemos fazer uma ideia do que é a perdição e no sofrimento que ela pode causar. Por isso temos fé na salvação e vamos trabalhar por ela. Amém, irmão? Então somos salvos pela graça mediante a fé e não pensa que isso vem de vós, mas isso vem de... Presta atenção. Se isso vem de Deus, então eu não posso ficar longe de quem? Porque se eu ficar longe de Deus, então deixa de vir. Essa certeza não vem de nós. A salvação não pode ser comprada.
não pode ser adquirida, ela vem de. Então eu tenho que ficar perto de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Olha o que diz o texto: nem das obras. Nós não fazemos obras para ser salvo. A gente não distribui refeição para sermos salvos. Muito pelo contrário, nós distribuímos as refeições porque nós já somos salvos. Amém, irmãos? Abra comigo a palavra em Romanos. Para nós fazermos uma aliança verdadeira com Deus, é necessário que a gente aprenda isso aqui, ó. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É necessário que a gente reconheça que nós somos pecadores. Se nós quisermos essa aliança evidenciada na nossa vida, então é necessário que a gente, mas nós não podemos deixar entrar na nossa cabeça que nós somos aquela pessoa, acima de qualquer suspeita. Nós não podemos ter essa arrogância, pessoal. Nós somos, diga, eu sou um pecador e preciso da graça de Deus. Então, eu veja bem, não sou eu que acrescento na igreja, é a igreja que acrescenta em mim. Não sou eu que acrescento em Deus, é Deus que acrescenta em mim. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Lucas capítulo 13, versículo de número 5, diz assim: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, muito embora a Bíblia fala assim, olha, todos pecaram, todos são pecadores, mas a Bíblia fala que existe uma oportunidade para nós mudarmos a nossa mente, através do que? Do arrependimento. Então, olha, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecer. Mas e se eu me arrepender? Pergunta para quem está do teu lado, fala, e se eu me arrepender? Responde para ele, então será salvo. Fala aí, então será salvo. Está vendo aí? Aleluia. João capítulo 1, vai um pouquinho para frente, versículo de número 12, fala assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam. Quem são esses que o receberam? São aqueles que aprenderam o caminho, são aqueles que entenderam que é pela graça, são aqueles que admitiram ser pecadores, e são aqueles que reconhecem a necessidade de arrependimento. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, ao saber, aos que creem em seu nome. Está vendo, pessoal? Então, existe essa necessidade de nós andarmos com humildade na presença de Deus. Abra comigo aí, Romanos capítulo número 10. Como que eu então confesso Jesus Cristo? Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9. Fala assim, é assim que a gente confessa, ó. Não é simplesmente andando com uma Bíblia, não é somente entrando dentro de uma igreja, mas a gente confessa assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás. Está vendo, irmão? Então,
como que eu recebo Jesus? Confessando. E como que eu faço para confessar? Com a minha boca. Você precisa falar. Você precisa falar que você era um pecador, que você andava sem Jesus, mas agora Ele te alcança, e você é o que você é, não por você, não pelo seu mérito, e não pelo mérito das pessoas que te rodeiam, mas você é o que você é, pelo mérito e a glória de Jesus Cristo na sua vida. Pode aplaudir e glorificar a Deus. Que maravilha! Que maravilha! Como que eu confesso então, pastor? Como que eu posso confessar? Como que eu posso colocar isso em prática, né? Romanos, olha aí, Romanos capítulo 10, aí mesmo versículo 13, fala assim, ó, versículo número 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será invocando o nome dele. É assim que você confessa. Existem duas maneiras de você confessar. Em primeiro lugar, você tem que confessar ao céu. Você tem que confessar a Deus. Deus, eu reconheço, eu aceito o seu plano de salvação. O Senhor enviou Jesus, eu recebo Jesus. E eu recebo Jesus porque eu sou um pecador e preciso da tua graça. E quero mudar, quero me arrepender. E a Bíblia fala que quando nós tomamos essa decisão, quando nós o invocamos, então esse é o primeiro processo, confessar ao céu. E o segundo processo, confessar na terra. Aleluia. Quem já confessou ao céu o nome de Jesus? Levanta a mão, levanta. Agora, confessa para quem está aí do seu lado. Diga assim: Jesus é o Salvador. Aleluia. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos constantemente estarmos ligados ao céu. E constantemente falarmos para as pessoas, porque as pessoas vão chegar assim perto de você e vão falar assim para você: poxa, mas você tem uma paz. E quando elas disserem isso, você confessa o nome de Jesus, porque foi Ele que te deu a paz. Nossa, mas como a sua família é linda. E aí você confessa o nome de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que fez a sua família ser linda. Puxa, mas como você é abençoado. Aí você confessa o nome de Jesus Cristo, dizendo que você é abençoado por Ele. Você precisa confessar nessa terra a verdade. E é a pura verdade, porque quem seríamos nós sem Ele? É a pura verdade. Tudo que somos e tudo que temos é por Ele, amém? Pode aplaudir, adora a Deus, irmão, adora a Deus. Confessar, 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 confessar a tantos quanto, porque as pessoas ficam curiosas: que será que esse moço faz? Que será que essa mulher faz? Que será? Porque essa família é diferente? E muitos não têm a resposta. Sabe por quê? Porque a gente não fala. Porque a gente assegreda. Isso não é segredo, isso é para ser anunciado, proclamado, é para ser dito. Jesus é a nossa resposta. Jesus é o grande milagre da nossa vida, irmão. É Jesus. O nome dele é Jesus. A nossa marca, o nome é Jesus. Pode aplaudir e adorar. Quem está no pacto confessa. Porque a pessoa que tem um pacto, ó, chega o amigo perto dele e fala assim para ele: nossa, rapaz, como você está bem arrumado. O que ele fala? Ele fala assim: ó, é a minha esposa que cuida.
Você acha que eu estou bem arrumado? Olha, minha esposa. Chega uma pessoa e você leva a pessoa para casa, e a pessoa entra na sua casa e você fala assim: nossa, que casa bonita, bem arrumada. O que você fala? Você fala: minha esposa que organiza. Quando alguém chega para uma mulher que tem um pacto, tem uma aliança, e alguém faz assim, um elogio, o que ela fala? Ela fala assim: ó, é o meu marido que me abençoa desse jeito assim, ó. É porque eu sou uma mulher casada, e meu marido me abençoa, e meu marido está sempre comigo. A esposa elogia o marido, e o marido elogia a... Deus nos honra, e nós honramos a Deus. A nossa resposta a Deus é honra. A nossa resposta a Deus é glória. A nossa resposta a Deus é louvores. Amém, irmão? Abra comigo aí, ó, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Quem está no pacto, faz isso aqui, ó. Quem está no pacto, isso é prática do dia. Confessar Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus. Quem que pode se apresentar a Deus? Quem está no pacto, quem está na aliança do sangue. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E como que eu faço isso? Manejando bem a palavra da verdade. Viu? Eu manejo muito bem aqui o meu celular. Eu manejo aqui muito bem o meu laptop. Eu manejo muito bem o meu iPad, o meu iPod, o meu não pode, eu faço bem aqui. Para nós, irmão, para nós aqui em casa, isso não quer dizer nada. Para nós aqui em casa, o que vale é saber manejar bem a pá, apresentar diante de Deus sabendo manejar bem a pá. Pega a tua Bíblia aí, põe aí na tua mão a tua Bíblia e diga assim para ela, fala: eu te conheço, Bíblia. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Como? Sabendo manejar bem a pá. Não precisa decorar. Eu não tenho nada decorado. Mas se alguém falar alguma coisa para mim, eu sei para onde eu vou. Eu sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. É isso que você precisa. Não precisa decorar a Bíblia. Você precisa conhecer. Você não precisa decorar a cidade. Você precisa conhecer a cidade. Se você conhece a cidade, você vai. É ou não é, pessoal? A Bíblia é a mesma coisa. Se eu disser para você é Velho Testamento, você vai. Se eu disser para você é Novo Testamento, você vai. Se eu disser para você é Pentateuco, você sabe onde está. Se eu disser para você, olha, são os livros que são poéticos, você sabe onde eles estão. Se eu disser para você, olha, você vai nas cartas, você sabe onde está. Se eu disser para você, vai nos profetas, vai nos juízes, você sabe onde está. Pastor, mas eu não sei. Como que você não pode saber se você faz parte de um pacto? Então você não está colocando sangue. Então você não está colocando vida. Você está entrando de graça, e de graça não vai dar certo. É necessário que você se apresente a Deus na palavra. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Adora a Deus. Aí pertinho em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo no capítulo 3. Vai um pouquinho para frente aí. 2 Timóteo no capítulo 3. Versículo de número 16 e 17. Por
que você precisa ser bem consolidado na palavra? Por causa disso aí, ó. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para tudo que você precisa na sua vida. Você vai precisar dela para o ensino, você vai precisar dela para a repreensão, e você vai precisar dela para correção e para educação na justiça. No seu casamento você vai precisar dela. Para educar os seus filhos você vai precisar dela. Para chegar no céu você vai precisar dela. Para você ser um bom profissional você vai precisar dela. Para você poder ser um bom cidadão você vai precisar dela. Para você poder ser homem, uma mulher, um moço, uma moça, você vai precisar dela. Pode aplaudir e adora a Deus, igreja. Se alegra comigo. Glória a Deus. Vamos concluir. Filipenses capítulo 4. Quem está comigo na aliança do sangue com Cristo, levanta a mão e diga amém. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de... Quem está na aliança, ora. Estou desesperado, vai orar. Fala para o irmão, fala, vai orar. Estou doente, fala para o irmão, vai orar. Esteja você precisando, você está na aliança. A esposa que está na aliança se socorre aonde? Aonde? Não era isso que eu queria dizer, está certo, mas não era essa a linha do meu raciocínio. Mas a esposa que precisa de um socorro, ela se socorre no marido. O marido que precisa de um socorro, bate na porta da vizinha, na colega do trabalho, ele vai no socorro aonde? Na esposa. E nós que temos uma aliança, quando nós precisamos, nós batemos na porta de quem? Na porta de Deus, na porta de Jesus. Sejam conhecidos vossas orações e vossas petições. Diante daquele você tem um pacto, diante daquele com quem você tem uma aliança. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Mateus, já estamos concluindo, irmãos. Mateus, capítulo de número 28. É a vida. Eu sei que não é fácil. Por isso que o Senhor Jesus, Ele deu a vida. E se nós queremos fazer o pacto, temos que dar a nossa também. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Mudei o texto, porque a gente usa sempre o texto de Marcos. Então eu mudei para que a gente possa ver que não é só em Marcos, mas também existe em outros lugares. Versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então aquele que precisa, aquele que deseja fazer um pacto, precisa ser o quê? Batizado. Sem batismo não tem aliança. Sem batismo não tem pacto. Por isso que nós estamos a um passo da realização de batismo. Nos ajude a orar. Estamos terminando aqui as obras para que a gente possa realizar o batismo, porque nós temos pessoas que querem fazer uma aliança, querem fazer um pacto, querem estarem com Cristo, e precisa ser batizado. E como que vai ser batizado? Vai ser batizado no balde, vai ser batizado num pouquinho de água na cabeça, vai ser batizado no nome de Jesus? Não, vai ser batizado conforme a Bíblia ensina. E a Bíblia está dizendo aí, olha, que nós devemos então batizá-los em nome do seja batizado. É assim que Jesus ensinou. Não adianta querer inventar moda. Tem muita gente inventando moda. Nós temos que obedecer a G. A igreja é de quem? Vai ser batizado em nome de quem? Então batiza como Jesus ensinou.
batizando em nome do, para nascer nova, criar. Pode aplaudir, glorificar Jesus. Para a gente poder participar da ceia, Hebreus capítulo 10. Fala, hoje eu vou participar do pacto. Vou participar da aliança. Diga para quem está falando, eu tenho uma aliança. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19 em diante. É a Bíblia, eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, irmão. Não é um livro que eu escrevi, não é um CD gravado. É a palavra de Deus. Para mim e para você. Para você e para mim. Versículo 19, fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepi para entrar no santo dos pelo. Então a gente entra lá através do quê? Ah, mas é porque eu sou honesto. Honestidade põe a gente lá? Ah, mas é porque eu sou uma pessoa boa. Bondade põe a gente lá? Ah, mas é porque eu tenho um sobrenome. Nosso sobrenome põe a gente lá? O que põe a gente lá? O sangue, o pacto, a aliança. Tudo aquilo que eu acabei de ministrar para você está escrito aqui, ó. De que maneira? Pelo novo e vivo, que o nome dele é? Acabamos de ler. Que ele nos consagrou pelo, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de... Vou parar um pouquinho aqui. Aqui está escrito grande por consideração. Só que está escrito sacerdote com letra minúscula. E quando fala sacerdote com letra minúscula, está falando sobre nós, os pastores. Grande por consideração diante de Deus, a ponto de Deus, o próprio Deus, em Apocalipse, quando se refere a nós, se referia ao anjo da igreja. E eu não tenho vergonha e nem nenhum tipo de timidez de falar isso, muito pelo contrário, me sinto muito honrado pelo chamado dele. Mas o que a Bíblia está dizendo, que o pacto se estabelece e nós não podemos perder isso de vista, quando nós reconhecemos que temos um sacerdote sobre a casa de... Então, duas coisas nós precisamos ter nesse pacto. Nós precisamos ter sacerdote. Nós precisamos ter pastor, pessoal. Ninguém consegue se manter vivo debaixo desse pacto sem ser pastoreado. Ninguém pode andar por conta. Ninguém pode ter, sabe, a totalidade do evangelho. Foi assim que Deus estabeleceu. Então é necessário que você reconheça essa autoridade sobre a tua vida, que pode ser eu, ou pode ser outra pessoa, a quem você reconhecer. O que você não pode é ficar por conta, e tomar as suas decisões, achando que as suas decisões são corretas, são embasadas, são certas, mas você tem que sentar para aprender, e quem precisa te ensinar é pastor. Não fica aprendendo de quem está sentado do lado no seu banco, não. Não fica aprendendo com qualquer pessoa na televisão ou na internet. Você precisa ter elo. Eu não estou aqui para ser bajulado, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para fazer a obra pela qual eu fui porque quando chegar lá no céu, a Bíblia ela me fala que eu vou prestar conta da sua alma. Mas a Bíblia também me fala que você vai prestar conta de quem te pastoreou. E eu acho isso muito interessante, porque eu encontro às vezes com algumas pessoas na rua, e eu falo assim: escuta, você está sumido, não te vejo mais, onde é que você está? Não, eu estou indo na igreja. Que igreja? Falou, aquela igreja lá naquela rua lá, que tem aquele pastor lá. Sim, mas como que é o nome do pastor? Ah, peraí que eu já vou lembrar, Irmão, o que é isso? Não sabe o nome da esposa, não sabe o nome do marido, não sabe o nome dos filhos, não sabe o nome da igreja, não sabe o nome do pastor, e acha que está no pacto. Não tem pacto.
para a gente estar no reino, nós temos que ser ovelhas. E ovelhas tem que ter e pastor tem que ter ovelha. Eu não posso dizer que sou pastor se não tiver ovelha. E você não pode dizer que você é ovelha se você não tiver pastor. Então a gente precisa estreitar esse relacionamento, irmão. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa orar junto, a gente precisa compartilhar algumas coisas, para que esse nosso relacionamento seja sadio. O nosso canal tem que estar aberto. Pastor, mas está tudo bem, graças a Deus. Quem pode acompanhar comigo e dizer graças a Deus? Mas é necessário que você reconheça essa necessidade. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, então é necessário que você tenha um pastor. Quem é o seu pastor? De quarta eu vou nessa igreja aqui, de terça eu vou naquela lá, de domingo eu vou na outra. Quem é seu pastor? Na casa de Deus, qual é a sua igreja? Eu encontro gente que diz que é daqui e eu nunca vi. De onde você é? Eu sou lá da Fonte. Da Fonte? Outro dia aí na porta chegou um moço para nós, eu estava junto com os obreiros. Como vai? Eu tive aqui sexta-feira. Eu olhei para o obreiro e falei, teve aqui sexta-feira? Não, pastor, ele não teve. E nós não sabemos quem é daqui. Você não conhece tua esposa? Você vai errar de mulher aqui dentro por um acaso? Você vai errar de marido? Fala para o teu marido, fala, não me erra não, hein? Eu te quebro a cara. Não é? Você acha que a gente vai errar? Você acha que eu não conheço quem são as minhas ovelhas? A Bíblia fala que o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Estando no vivo caminho, debaixo do sangue, tendo como referência um sacerdote, estando na casa de Deus de forma bem definida. Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, na plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque não vai dar errado, vai dar tudo certo, pois quem fez a promessa é. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Presta atenção nisso, não deixemos de congregar. Está vendo? Marido não vem uma vez por semana, não vem uma vez por mês. Quem tem pacto tem que congregar. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, pessoal. Tem que congregar, irmão. Presta atenção nisso. Não tem pacto lá em casa, não tem pacto longe, o pacto é estando perto. Por um acaso, talvez você pudesse até dizer, eu não estou constante porque a igreja tira proveito de mim. Você pode falar isso de outra igreja, mas esta igreja, que proveito tira de você? No que nós saqueamos você? No que nós obrigamos você? Nossa igreja não é a única, mas é uma das igrejas que dá liberdade para você congregar, irmão. Para você sair de casa e dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou para a casa do Senhor. Porque é a verdade, é a palavra. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Diga para quem está do seu lado, fala assim, meu nome não é algum. Fala aí, meu nome não é algum. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se Diga para quem está próximo, fala, Jesus está voltando, irmão. E de preferência que Ele nos ache na igreja. Estou errado? Estou errado? Responde para mim, onde que você é mais crente? É ou não é? É ou não é? Olha a minha cara de crente. Olha aí do seu lado, aí você vai ver um crente. Fala a verdade. Olha aí, você vai ver uma mulher crente, você vai ver um homem crente. Fala a verdade. Quem dera Jesus venha com nós estando dentro daí.
Quem está comigo pode aplaudir e glorificar Jesus. Cristo já nos preparou um pacto, uma aliança. Quem está nele, diga assim: estou dentro. Aleluia. Esteja dentro, irmão, porque Jesus está voltando. Amém. Paz do Senhor, igreja. Hoje então nós vamos louvar, adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é o único e digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Que culto abençoado, né, irmão? Quem foi abençoado, diga assim amém. Glória a Deus.
Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não tem palavra, Senhor, que nós poderíamos colocar aqui diante do Senhor que pudesse te agradecer, Pai, por tanto amor derramado, meu Deus, por tanto cuidado que o Senhor tem para conosco, meu Deus, com a tua igreja, com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os casais. Quanta coisa, meu Deus, que nós poderíamos aqui relacionar e que nós deveríamos te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço para que o Senhor possa continuar, meu Deus, nos dando sempre um coração quebrantado, um coração, meu Deus, preparado para estar sempre aos teus pés, te louvando e te glorificando, e vendo e percebendo as coisas que o Senhor vai fazendo, porque elas não podem passar desapercebidas, Senhor. Elas precisam ser vistas para que nós possamos te exaltar e para que nós possamos te glorificar, Senhor. Meu Deus, leva cada um agora em paz, Senhor, com o coração cheio do teu Espírito Santo, e aviva a tua obra, Senhor. Desperta, meu Deus, toda a tua igreja para poder estar orando conosco 3 horas da madrugada, Senhor. Nós vamos ter um encontro de oração, Pai, e o céu vai estar lá aberto, Senhor, para que nós possamos entrar no trono da graça, Senhor, e colocar diante de ti, Pai, todo o nosso louvor, de madrugada, te louvando, te glorificando, Senhor, e sentindo o nosso coração cada vez mais ardendo e queimando, meu Deus. Aviva, aviva, meu Deus, as nossas vidas. Com a tua mão erguida, diga: aviva, Senhor, a tua obra na minha vida. Meu Deus, que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do Espírito Santo seja agora e para sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, ótima semana, Deus abençoe, até sexta-feira.